café? Hoje a conversa é com a Isabela Corradi, mas eu vou deixar que ela se apresente. Primeiro, obrigada por ter vindo, Isabela. Obrigada a você pelo convite. Conta um pouquinho da sua história pra gente, como é o seu trabalho lá no CID, como que você foi por essa área de startup. Legal. Bom, eu sou formada em publicidade e durante a faculdade eu comecei a trabalhar num escritório de design e estratégia aqui de BH, que mexia com esse lado de modelagem de negócios, ferramentas, né, estruturação e estratégia. Então, eu saí de lá apaixonada por isso, por design thinking, tudo que envolve esse mundo, e decidi abrir minha própria empresa. Achei que eu já estava pronta. E aí eu abri a Belos, que era um escritório também, uma agência de design gráfico, e fiquei com ela 2 anos, 1 ano e meio, até que eu fui convidada para internalizar a metodologia de aceleração do CID, que é o Programa de Aceleração de Startups do Governo de Minas Gerais. Parabéns, porque eu acho fantástico esse trabalho. Obrigada. Lá. E aí eu fiquei no CID em 2017, 2018, e agora chegou a hora de um novo capítulo, né? Então, acho que encerrei o ciclo muito bem encerrado no CID. Estou entregando agora tudo que a gente construiu para a próxima pessoa que vai coordenar lá e vou alcançar novos voos. É uma pena, né? Mas a gente ainda, pelo menos, o que fica aqui virtualmente, a gente consegue se encontrar sempre. E quando eu for visitar a minha irmã, eu vou te procurar lá. Com certeza. E aí, em 2017, quando eu entrei no CID também, não dou conta de ficar mexendo com uma coisa só, fico muito inquieta. Eu entrei também na Via Permuta, onde a gente foi responsável por iniciar a operação deles aqui em Belo Horizonte. Ai, que bacana. E além disso, eu ajudei minha irmã a abrir a empresa dela, que chama Sweet and Fit, que agora, inclusive, ela está fazendo um spin-off que vai se chamar só Make Me Butter, que ela vai se especializar só em pastas de castanhas. Então, era o que mais vendia, então faz todo sentido ela mexer só com isso agora. Agora me conta uma coisa. Você, no CID, para quem não sabe, é o Programa de Aceleração de Startup do Governo de Minas Gerais. Você ficou lá 2017 e 2018. 19 agora. Até agora. Me conta das startups que você pôde acompanhar, do processo que você viu ali, nos pitches que eles apresentavam. O pitch, nós já falamos algumas vezes, o pitch ele vai ser para ir atrás de investidor, para você apresentar o seu negócio, mas se você não tem startup, também é uma forma de você mostrar o que você faz, até mostrar o seu propósito, né, que é o grande diferencial. E o legal é que a palavra pitch em inglês, ela é aquela tacada do beisebol, né? Não sei se é tacada ou se é jogada, mas é um lance que você só tem uma chance. Então, é exatamente isso. Quando você está na frente ali de um investidor, de um cliente, você só tem uma chance para convencer ele a comprar o seu produto ou investir em você. Então, faz todo sentido. Me fala o que você mais ensinava ali a respeito do pitch. O que você deixava... Olha, você tem essa oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade. O que você mais dizia para eles? Então, eu acho que eles começaram a levar a sério as startups do CID, a questão de bancas, que a gente fazia uma banca por mês, quando a gente levava clientes reais para conversar com eles. E eles viam que eles não estavam nada preparados para enfrentar a realidade, o mundo real. E aí eles começaram a preparar melhor para as nossas bancas, que eram treinos, para aí sim, na hora que chegar na frente de um cliente, né, ou de um investidor, se sair bem. Então, para esse último ano, a gente desenhou uma nova metodologia, onde mais que uma fórmula de bolo, a gente pensou muito nessa coisa de storytelling. Que realmente conte uma história, venda a sua ideia, mais do que fala, eu tenho um problema, eu resolvo esse problema, eu custo tanto para essa pessoa. Então, era muito engessado. Tem muita gente... Fica quadradinho demais, tem muita gente que ainda faz pitch assim. Então, a gente estudou bastante várias metodologias de pitch, de realmente de storytelling, de falar realmente como que as pessoas estavam vendendo isso. E a gente desenhou a nossa metodologia lá do CID de acordo com o que a gente achou que era mais importante. Você abordou 2 nomes que eu gostaria que você falasse, mas porque eu falo que o óbvio precisa ser dito. Certeza. Porque às vezes é óbvio para você, para mim, mas para quem não é. Design Thinking, Storytelling. Legal, bom. Design Thinking é a minha paixão, pensar design. Muita gente acha que designer é só a pessoa que desenha, que projeta alguma coisa. Na verdade, para o design projetar alguma coisa ou desenhar algo, ele precisa entender muito bem para quem que ele está fazendo aquilo. Então, ele precisa, por exemplo, se eu sou uma designer de objetos, vou desenhar essa cadeira, eu preciso entender quem vai sentar nela,
por quanto tempo ela vai ficar sentada, para qual finalidade, ela vai estar acompanhada, enfim, eu preciso entender onde que essa cadeira vai estar, qual o cenário que ela vai estar. É ir além do público-alvo, né? É realmente esse olhar de empático, estar onde você está propondo algo. E aí você consegue realmente propor algo que o cliente vai querer usar, vai mudar o jeito que ele usa. Então, pensar design é isso. Você pode aplicar esse mindset, esse jeito de pensar em tudo que você for fazer na sua vida. Então, se você é uma dentista, por exemplo, e quer entender como que seu paciente quer melhorar a experiência do seu paciente. Então, você vai se colocar na posição dele e ver, nossa, quando ele entra, essa sala toda branca deve dar um medo de coisa meio de hospital, assim. Por que não a gente não deixa isso aqui colorido? E na hora que ele deita na maca, aquele sonzinho, por que não colocar uma música? Enfim, aí você começa a pensar várias coisas que poderiam melhorar aquela experiência com o olhar de quem vai usar. É um criar empatia que na PNL a gente chama de criar rapport. Exato. Também, né? Porque você... Os dois. Porque você vai entrar em sintonia com aquela pessoa para que flua. Seja o que você estiver trabalhando, Sim. né? Agora, storytelling. Storytelling é um termo, né, recente, assim, aqui no Brasil. Nada mais é do que contar histórias. Então, muitas marcas já vêm adotando isso há alguns anos, que além de vender só a funcionalidade que eles têm a oferecer, eles contam uma história, eles seduzem o consumidor, eles colocam o consumidor dentro daquele contexto que eles querem vender essa imagem, esse espírito, e isso vende bastante. Essa nossa geração compra essas histórias. O que eu acho o grande diferencial, o que eu acho mais bacana, o storytelling ele mexe com o emocional. Sim. Ele vai resgatar algo que você vai lembrar de alguém que te contou uma história. Se colocar uma propaganda, vamos falar do café, né, que a gente está aqui tomando café. Se você lembra, se eu colocar uma fumacinha, um fogão a lenha, a sua boca já enche d'água, porque você pode remeter a um bolo sendo feito. Sim. Então, essa maneira de você contar e mexer com o emocional das pessoas é o que tem feito, que tem sido um grande diferencial hoje. Sim. Não é apenas contar histórias, é contar uma boa história, né? E eu acho que o design thinking e o storytelling, eles se encontram na hora de contar histórias e criar novas experiências, porque tudo que você faz no design thinking é para melhorar a experiência do usuário, do cliente. E não basta só melhorar, você tem que contar uma história também. Então, aí entram as duas áreas e, se bem usadas as duas, é sucesso garantido. Com certeza. Eu quero voltar ao storytelling daqui a pouco, porque você me falou a respeito de um texto, né, de um artigo que eu li e achei sensacional. Vou usar um monte de coisa que tá ali, porque eu achei fantástico. Mas eu queria aproveitar para a gente pensar o seguinte. Você já teve muitos momentos na sua vida onde você teve que se arriscar. Sim. Você é muito nova, mas já tem uma carreira e um caminho percorrido muito bacana. Todas as minhas decisões foram arriscadas. E, além de linda, extremamente competente. Obrigada. Então, como que você teve que enfrentar momentos na sua vida no qual você teve que se arriscar e se apresentar? Você teve medo de se apresentar em alguma situação? Ou de dar uma entrevista? Ou de subir num palco? E o que você fez para lidar com isso? Bom, eu acho que isso é muito das mulheres também, de às vezes, né, principalmente no ambiente de tecnologia que é dominado por homens. X-Tech sabe bem disso, exatamente. Né? A minha amiga Ciranda sabe bem o que é isso. Exatamente. Eu conheço ela também, adoro ela. Ciranda, um beijo. Beijo, Ciranda. Então, assim, eu já passei por diversas situações constrangedoras onde, por eu ser mulher ou por ser nova também, as pessoas não acreditavam tanto em mim. Ainda, talvez eu passe por situações assim. E aquilo, esse sentimento das pessoas duvidarem de mim ou acharem que eu tô em determinado lugar porque eu, sei lá, tô ficando com alguém ou, enfim, já passei por isso. Imagino. Então, isso, ao mesmo tempo que me deixa, assim, triste de ver que ainda tem pessoas que pensam assim, isso é o que mais me motiva. Tipo assim, nossa, agora eu quero provar para essas pessoas que eu sou capaz. Então eu vou fazer em dobro e ainda vou tirar foto e postar no Facebook. E é sério, isso eu acho que motiva. E tem muita gente que eu conheço também que se deixa bater, que pega todos esses feedbacks que ela recebe, negativos, de você não sabe fazer isso, você não dá conta, você não é capaz, e acredita realmente nisso. Então, é importante a gente discutir muito essa questão ainda, principalmente dessa equidade de gênero,
porque tem muitas mulheres que estão deixando de acreditar no próprio potencial porque estão ouvindo outras pessoas falarem que elas não são capazes. Então, mulheres, acordem. Outro dia eu estava conversando uma live fazendo com a Tânia, quero te apresentar. A Tânia, ela é a presidente do Conselho Nacional da Mulher Empresária, da CACB, que é a Confederação de Associações Comerciais do Brasil. E nós estávamos falando sobre essa dificuldade, e eu gosto de falar sempre o seguinte, a gente não está falando de feminismo, a gente está falando de feminino. Eu acho que é um grande diferencial nisso aí, que às vezes só por ser mulher, um monte de porta que parece aberta está fechada. Sim, mas na verdade é só assim, o feminismo é exatamente isso, é igualdade. Sim. A mulher sobrepor-se ao homem é o femismo. Então tem muita gente que confunde essas duas palavras e acha que quando fala, é feminista? Não, tô fora, é radical. Mas não, radical é o feminismo, é mulheres acima dos homens. E é todo mundo se equilibrando e cada um ajudando e se complementando, né? E aí nós estávamos falando a respeito de receber holofote. Tem muita mulher que ela não sabe receber holofote. Tem muita mulher que organiza tudo, mas na hora que tem que estar ali aparecer, ela sai de cena. Sim. E deixa normalmente um outro homem aparecer. Mas às vezes não é porque ela quer também, porque eu já passei por essa situação, onde as pessoas que trabalhavam comigo do sexo masculino levavam muitos créditos pelo que eu fazia. Imagina. Então, Me conta alguma situação na qual você teve que vencer algo para se apresentar, seja num palco, numa entrevista, você lembra de alguma? O Bernardo que tá aqui ainda comentou uma, né? Sim, lá na Campus Party em 2018, agora no final do ano. Eu fui convidada para dar uma palestra lá sobre realmente assim, empreendedorismo, como tirar uma ideia do papel, ter uma ideia de sucesso. E eu estava preparada, assim, pelos dias que eu estava acompanhando o evento, estava dando, assim, 20 pessoas, 15 pessoas cada palestra. Ok, nada mal, 15 pessoas, estou conversando aqui com você, aprendi a fazer stories agora no Acelera Bela, ok. Chegando lá, eu comecei a falar e foi enchendo. Tinham pessoas em pé, levantadas, sentando aqui na frente, no chão do palco, do lado. E assim, eu tava preocupada porque eu não queria ficar nervosa pra eu não esquecer nada do que tava quente na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu tava ali assim, meu Deus, tem muita gente aqui ouvindo, tá todo mundo me julgando e esse medo do julgamento também é algo muito importante da gente trabalhar, mas também em nós mulheres. E foi ali muito desafiador de conseguir concentrar, terminar a apresentação do jeito que eu tinha preparado e só chegava cada vez mais gente. E no final, eu perguntei assim, alguém quer perguntar alguma coisa? Aí teve aquele silêncio que ninguém tem coragem, né, de levantar a mão primeiro. Falei, então ninguém quer mesmo? Aí alguém lá no fundo levantou. Aí depois que essa pessoa levantou, mais uns 20 perguntaram. E eles tiveram que me tirar do palco porque ia começar o horário que legal. do outro. Então, assim, ali eu tive esse retorno de tipo, ufa, valeu a pena. Alguma dica, assim, do que você fez naquele momento pra você se concentrar mais e enfrentar aquilo que você não estava esperando? Você não estava esperando. Sim. Eu o tempo inteiro pensava, você não vai esquecer, você sabe do que você tá falando. Sem pensar no positivo, né? Também, mas eu tava falando pra mim mesma, assim, Isabela, fica tranquila, você não vai esquecer, você sabe o que você tá falando, você vive o que você tá falando, então não é algo que você decorou aqui que você vai ficar nervosa e vai esquecer. Isso é uma coisa fundamental, que você disse. Você falar do que você domina. Sim. Quando você fala do que você domina, não importa quantas pessoas tem. Você vai saber do que falar. Sim. E a gente sempre lembra que tem quem sabe mais e quem sabe menos. Sim. Mas do seu ponto de vista, só você sabe. E ali você pode dar um insight para alguém, você pode trazer uma ideia que pode ser muito bacana, né? Alguma outra situação que você lembra? De desafio, de me apresentar? De se apresentar. Nossa, agora que pensando profissionalmente... com as entidades... Não, na escola sempre era que eu pedia para apresentar. Eu sempre gostei, então eu não consigo lembrar assim, de um desafio, foi difícil. Porque eu sempre gostei de apresentar os trabalhos, de participar, de ir lá na frente, nos palcos, a escola ia fazer evento, eu levantar e falar, eu quero ser orador, eu quero... Eu também. Então sempre... Mas você aproveitou as oportunidades que você teve desde cedo pra falar. Sim. Então, assim, eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho, né? Então, não é um desafio, assim, fazer isso. Mas, por exemplo, quando lá no CID, por ser governamental, a gente recebia muitas autoridades estrangeiras.
Então, ali naquele momento também que eu tive que apresentar algo que eu domino, mas em outra língua, que eu também sei falar, mas não em tantos termos técnicos, etc., foi ali um desafio, tipo assim, ai meu Deus do céu, deixa eu agora, né? Assim, não é que, igual eu tô te falando, não é um desafio, mas foi algo desafiador ao mesmo tempo. Legal. Mas se pode ficar aqui uma dica para quem é pai e mãe, deixe seu filho se apresentar. Eu lembro que as oportunidades que eu tinha na escola, eu sempre aproveitava. Eu gostava de estar lá na frente. E se você ainda está, por exemplo, na faculdade, aproveite as oportunidades de apresentar trabalho, porque isso vai te dar muito know-how, muita expertise para momentos onde você tiver que profissionalmente apresentar Sim. alguma coisa, né? Sim, com certeza. Qualquer oportunidade é válida para a gente se apresentar. Uma coisa que meu pai fazia muito comigo era, por exemplo, precisa ligar, o telefone tá dando problema, vamos ligar pra NET. Ele me colocava pra falar de criança, porque ele queria já que eu perdesse esse medo e resolvesse as coisas. Então, isso é muito... Hoje eu vejo assim, hoje eu pego o telefone, ligo e resolvo, muito porque meu pai fazia isso comigo. Mas sabe que lá em casa, e o Bernardo tá aqui pra não me deixar dizer que não, muitas vezes eu vai lá e faz. Ai, mano, pra aprender. Exatamente. Eu ainda brinco assim, eu não sei até quando eu vou estar aqui. Nossa meu pai, senhora, mas chantagem emocional. Mas não é, porque meu pai morreu, eu tinha 11 anos. Ah, sim. Então eu falo, vocês têm que aprender a se virar. Então, aproveita as situações. Sim. Voltando sobre pitch. 5 coisas, eu não vou falar as minhas, depois eu complemento se você não falar o que eu acho. De pitch que você viu, você presenciou tantos nessas bancas, 5 coisas que você acha assim, para de fazer isso, tá horrível, 5 só. Sim. Tô sendo boazinha. E 5 que você fala, olha, tem que fazer isso, é bacana fazer isso num pitch. Legal, olha, não fazer. Fazer pitch decorado. Você vai ficar nervoso, você vai esquecer, vai ficar feio, vai ficar igual um robô, a pessoa vai ficar com preguiça de te ouvir. Então, não decore, não faça um pitch decorado. Deixa eu fazer um parênteses? Sim. Quando a gente decora, o que acontece? A gente vai quase que no monotom. A velocidade é extremamente rápida e você não consegue interagir. Se o pitch é aquela oportunidade de lançamento que você tem, na qual você tem aquela chance, você perde aquela chance. Sim, com pitch decorado. Com certeza. Né? Slides. Preocupem-se com a apresentação visual. Se você puder utilizar dessa ferramenta, né, dá uma pesquisada, contrata um amigo, designer, faz uma coisa mais bonitinha, porque tem muito slide tão poluído, mas tão poluído que a pessoa que está assistindo, ela começa a prestar mais atenção no que está chamando a atenção dela ali do que em você falando. Então, isso, e eu que sou designer, isso, né, eu fico assim. E outra coisa, aproveitando falando de slide, eu já conversei com pessoas de startup que diziam o seguinte: não, eu só me preocupo com o slide na hora da apresentação. Ou então, o que importa é o PPT. A forma de apresentar o PPT não adianta. Ainda tem gente que pensa assim, não tem? Sim, com certeza. É uma união das duas coisas. É o seu slide e é a forma como você vai apresentar aquele slide. Senão e pensar que o slide está ali como acessório do que você está falando. Ótimo. Ele não é Ele não é a sua apresentação. Principal. Você que tem que ali estar vendendo. Porque o seu produto é o principal. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que estava assistindo minha palestra, que no final ele levantou a mão e perguntou que as empresas, elas não têm que ser B2C ou B2B, elas têm que ser H2H. Aí eu perguntei assim, heart to heart, né, de coração para coração? Ele também, gostei dessa, ele nunca tinha ouvido essa. Ele quis dizer human to human. Então você está ali vendendo sua empresa, por mais que seja para uma outra empresa, alguma pessoa que está sentada te ouvindo. Então você tem que saber ali colocar emoção no que você está fazendo, envolver a pessoa, entender os sinais que ela está te dando, se ela está gostando, se está muito rápido, se está muito devagar, se ela não está entendendo. Então, acho que esse seria um outro ponto que eu colocaria também, de a pessoa não saber entender o cenário que ela está ali e ir atropelando, fazer tudo decorado e cuspir tudo e pronto, acabou, e a pessoa vai ficar assim, não entendi nada. Eu vou aproveitar aí, uma vez eu ouvi do P2P, de pessoa para pessoa, né? Em português. Toda vez que a gente vai comunicar, não importa se eu domino, é uma comunicação. Então eu tenho que partir do pressuposto de que alguém está me ouvindo, que alguém tem que se interessar por aquilo. Não importa se é uma... Aqui a gente está falando de pitch, que normalmente vai ter uma plateia, vai ter um investidor, seja o que for, mas mesmo que seja uma câmera.
olhe para aquela câmera como se ali fosse alguém. E vá treinando isso. Se você quer treinar uma maneira de interagir, pega o seu celular, olha para a câmera do seu celular e comece a conversar e filmar ali, para que você tenha essa empatia com quem está do outro lado. Se a gente acha que a gente é a principal atração da história, a gente já perde a comunicação. A atração principal é aquilo que eu quero transmitir. E por isso tem que tomar tanto cuidado. E aquele que é o responsável pela comunicação é o comunicador. Sim, com certeza. Pô, então parei no 3, né? Então, Isso. 4. A pessoa é tão especialista no que ela faz que quando ela vai vender, ela vende tão tecnicamente o que ela tá vendendo, ela não vende o valor que a pessoa vê, né? A proposta de valor. Ela vende o nanomilímetro que ela tá fazendo. Eu vou te falar, isso me dá uma preguiça. E uma coisa que a gente sempre fala, que eu escuto isso desde quando eu comecei a estudar pitch, design thinking, chama sua avó, seu avô, coloca na sua frente e tenta explicar pra eles o que você faz. Tenta vender pra eles. Porque eles com certeza não vão saber absolutamente nada de tecnologia, então você vai ter que explicar de uma maneira que seja acessível. Você vai conversar com algumas pessoas de startup, eu amo esse universo, gente. É uma crítica construtiva. Aí, o que é o seu produto? Aquilo, não sei o que. A pessoa se enche de orgulho e ela tem que ter orgulho, porque aquilo ali às vezes é um projeto de vida. Sim. Mas ela usa tanto termo técnico que ela não me convence daquilo. Existe um filme antigo assim, né? Aqui na sala nós temos todos na faixa dos 20 anos, só eu com 45. Mas tem um filme que é o Filadélfia, que é de 94, porque eu sei que é de 94, porque esse filme é o meu filme com meu marido, foi quando a gente começou a namorar. E tem uma cena do filme que ele dizia assim, desenha como se eu tivesse 6 anos de idade. Exatamente. Você já assistiu esse filme? Não, nunca nem ouvi falar. Ai, gente, que horror. O filme que tem 25 anos. Mas é isso, às vezes você... não tá entendendo? Então eu vou desenhar como se você tivesse 6 anos de idade. Isso. Para que o outro entenda. Porque às vezes você tá vendendo ali para um potencial cliente, mas que ele nunca ouviu falar da sua solução, da sua tecnologia. E se você for muito técnico, além dele não entender nada, você vai perder aquela oportunidade. Então, seria essa a 4ª. E aí, a 5ª seria também essa questão de não saber contar uma história, mas mais do que isso, pegando o gancho no que você falou, vender o objeto que você faz e não o valor dele na vida das pessoas. Então, por exemplo, tem o Golden Circle, o Círculo Dourado. Ai, que eu acho fantástico. Exatamente, que aí ele mostra assim, que o que você faz, por exemplo, o celular um tanto de empresa faz. Né? E como que eles fazem, muitas ainda se encontram, fazem iguais, etc. Mas o porquê elas fazem, aí que começa a diferenciar tudo. Então, no caso aqui, só para dar um exemplo, a Apple. Por que a Apple é a Apple? Porque o porquê dela é trabalhar o design, trabalhar realmente uma coisa mais interativa, não, como é que fala? Intuitiva. Então, a Apple, ela tem essa veia, assim, né? Então, você... tá no propósito, né? Exatamente. E aí, esse pode ser um outro vídeo. E aí, a pessoa que está fazendo o pitch, é muito importante que ela não venda o que ela está fazendo, mas sim com o que a pessoa, ao comprar esse meu produto, como que vai ser a vida dela com isso? Como que vai melhorar? O que isso vai agregar para ela? Quais serão os pontos positivos que essa pessoa está comprando ao adquirir meus produtos? E como que o meu produto está ajudando a aliviar essa dor dele? Então, isso é muito importante. Eu ia falar exatamente disso. Eu acho que o grande diferencial é quando você começa a entender a questão da dor. Sim. Porque você tem uma solução bacana, você tem aquilo que você acha fenomenal, mas aquilo realmente é para solucionar uma dor. Então vem tudo junto, vem a empatia, vem... Isso que eu ia falar. Que aí entra o design thinking de novo, que é você se colocar no lugar do seu cliente e você começa a ver o que ele passa, as dores que ele passa, quais ganhos ele espera ter na vida dele com o que ele faz, e o que ele busca hoje em dia para substituir isso que ele está sofrendo, ou quais alternativas ele desenvolve por ele mesmo ou no mercado que ele encontra. Então, é muito importante entender bem o cliente. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou, porque tem gente que vende o que gosta de fazer. Sim. Sem pensar assim, será que isso que eu gosto de fazer as pessoas querem comprar? Então, é quase quem abre uma loja e só compra roupa ou sapato do estilo dela, que ela gosta. Exatamente. E o público fica muito limitado. Exatamente. E na hora que você mexe com escalabilidade, tchau, né? Isso.
Só um pequeno parêntese Fica à aqui, vontade. que falar dessa questão aí também de, por exemplo, de coisas tecnológicas demais. Às vezes a pessoa é um cientista muito bom e ela está desenvolvendo uma nova tecnologia bombástica, mas que talvez ninguém vai querer comprar. E aí tem um livro que chama-se Confiança Criativa, que é do Tom Keeley e do David Keeley, que são os dois irmãos fundadores da D-School de Stanford. Eles que são fundadores da IDEO também, você já ouviu falar? É uma das maiores agências de design thinking do mundo, a IDEO. E eles contam a história dessa máquina de ressonância magnética que um hospital tinha comprado, e eles estavam vendo que as crianças, ao entrar naquele ambiente ali, elas começavam a chorar, desesperar, não queriam fazer, não ficavam paradas durante o exame. E aí eles chamaram a IDEO para aplicar esse design thinking ali, eles se colocaram na posição das crianças, e a solução final foi adesivar toda a sala, contando uma história. Então, por exemplo, uma das salas de ressonância, eles desenharam um barco de navio pirata, fizeram a própria máquina de ressonância adesivada, como se a criança, ao subir na maca, né, estivesse subindo em cima do navio. E aí eles viram depois disso que as crianças pediam para os pais para ir para o hospital, para entrar no navio ou fazer nas outras salas lá. Então, entender bem o cliente é exatamente o gatilho aí, o pulo do gato. Se você entende o que a pessoa quer, quais são os desafios que ela tem, as dores, riscos, obstáculos que ela enfrenta, e você pensa numa solução para isso, eu acredito que você não vai, né? Não tem erro, né? Não tem erro. Mas o que é engraçado é que antigamente muitas pessoas faziam isso de uma forma intuitiva. Sim. O que eu acho bacana é que hoje você consegue quase que criar uma metodologia para isso, ou pelo menos, eu não digo mensurar, mas você consegue saber qual caminho você trilha para que isso seja eficiente. Sim. Então isso vem para a consciência. E aí isso faz a diferença. Concordo 100%, mas só acrescentar aí um pouquinho, você me permite? Claro. Antigamente as pessoas faziam muito sem ter os nomes que hoje a gente dá os nomes. Então, muita gente ainda hoje continua fazendo intuitivamente, mas hoje a gente já chama, olha, essa fase que você está passando tem determinado nome. Então, por exemplo, eu vejo meu pai e todas essas outras pessoas que tinham empresas, eles não tinham esse nome MVP. E eles iam lá, faziam um teste, rodavam, e não é que era intuitivo, eles fizeram um teste, que hoje se chama MVP, colocar na praça, etc. Então, a única diferença é que hoje tem nome, e antigamente não tinha. É igual validar, né? Antigamente chamava de quê? Vamos ver se funciona. Vamos ver se a coisa funciona. E aí, quem quiser saber mais disso, sugiro que pesquise Startup Enxuta, do Eric Ries, Lean Startup. Nós fizemos uma pausa rapidinho só para pegar uma água, que a gente fala muito, mas se deixar, vai ainda muito tempo. Mas aproveitando que a gente estava falando das palavras, né? Eu falo do pivotar. A primeira vez que eu vi foi, o que é pivotar? A pessoa me explicou, eu falei, gente, errou, tenta de novo? Exatamente. Quantas vezes nós fizemos isso? Sim. Quantos empreendedores fizeram isso na vida, mas não se chamava pivotar. Sim. Né? E isso é uma coisa que eu tento falar muito na Acelera Bela, que as pessoas veem todos esses nomes, essas metodologias, esses autores, ficam com medo de empreender. Mas são coisas tão, mas assim, básicas, que a gente já costuma fazer no nosso dia a dia, que muitas vezes a intuição já fala pra gente fazer. Então, as pessoas não tenham medo, gente. Não precisa saber nome, termo técnico, etc, para começar a colocar o seu produto à prova. Então, vai lá. E outra coisa, se não souber, pergunta. Exatamente. Hoje, eu acho que isso é tão bacana. Igual a gente estava brincando, vocês não viram, espero que não editem colocando, não editem não coloquem isso no fim. Mas aconteceu uma situação aqui que nós assustamos com uma palma para começar, tipo uma claquete, morremos de rir. E se tivesse isso aparecido, qual o problema? Não tem essa exigência da perfeição. E eu acho que a startup, ela traz muito isso para nós. Aprender, né? Com erro. Sim. Na apresentação, seja na sua oratória, seja no seu discurso, seja numa entrevista, cuidado só com as de TV, que aí não tem jeito, mas treine antes. A gente aprende com erro. Aproveite isso. Seu público, acho que também deve ter muita gente de empresa, né? Sim. Tem muitas empresas que falam que dão essa liberdade para os funcionários, mas elas acabam sempre recompensando pelo acerto. E isso reforça que não é tão liberal assim, né, para as pessoas testarem. E é muito importante, eu falei disso ontem no Instagram,
dar essa liberdade para os seus funcionários pensarem em funcionalidades, soluções para o seu próprio negócio. Então, eles que estão ali no dia a dia com a mão na massa, eles são as melhores pessoas para propor novas coisas. Então, dê liberdade a eles, que eles testem, que eles errem, dê verba para eles fazerem isso e acreditem neles. Pode dar certo como pode dar errado. Você me fez lembrar o Bernardo, meu filho vai fazer 20 anos, e Bernardo é enxadrista. Então eu vi, Bernardo, ninguém sabe jogar xadrez em casa, eu não sei, meu marido não sabe. Mas Bernardo quis aprender e competiu por muitos anos, foi campeão mineiro várias vezes. Legal, participou em Pan-Americano, ficou em 7º lugar, Bernardo? 7º lugar no Pan-Americano, 9º no brasileiro. Então, assim, foi bacana pra caramba. Mas o que eu via no Bernardo? Ele, se não fosse pra ganhar, se ele já sabia a pontuação, ele ou jogava para empatar. E aí muitas pessoas agem assim com seus negócios. Sim. Vamos lá na partida de xadrez. A função é dar o checkmate? Se você tem que dar o checkmate e você sabe quais as estratégias, quais as aberturas você pode fazer numa jogada de xadrez, você vai trabalhar, você vai acertar, você pode ganhar uma jogada e errar na outra, mas você sabe que tem que dar o checkmate. Então, isso te permite acertos e erros calculados para que você chegue ao final. Né? Legal. Gostei então, da acho analogia. Que isso é bacana. Para a gente não delongar também, senão a gente vai conversar aqui muito. Tem muito assunto. Acho que a gente vai ter que voltar nessa live. Será um prazer. Nós já falamos dos 5 pontos. Eu queria que você mostrasse esses livros que você trouxe, porque eu achei sensacionais. Legal. E depois que você falasse sobre aquele artigo do storytelling, porque eu falei logo no início, pelo menos os 5 pontos que ele trata. Tá joia. Então vamos começar por ele? Tá, pode ser. Ele é um artigo que é do Andy Raskin, ele chama The Greatest Sales Deck I've Ever Seen, que em português é o melhor pitch de vendas que eu já vi na vida. E aí ele traz 5 elementos fundamentais para um pitch, que nada mais é do que contar bem uma história. Então, apresente ali um que ele chama de a mudança no mundo, a grande mudança no mundo, e aí você começa a mostrar como que se essa mudança não acontecer, ou se ela acontecer, o que as pessoas vão perder se elas não acompanharem isso, qual a dor que eles vão ter, quais são os presentes mágicos que ele chama. A Terra Prometida, eu achei sensacional. Exatamente, né? Então, as pessoas que vão passar por essa mudança, elas querem chegar nessa Terra Prometida, e aí quando você já encantou a pessoa já tá assim, eu quero, você fala, eu sei fazer tudo isso, tá aqui o meu produto e etc, etc. E o que é bacana no storytelling é que ele vai contando toda essa história e aí ele coloca 5 dicas, né? Os 5 pontos principais e você não fala do seu produto. Você conta toda aquela história primeiro, sim, trazendo para um geral até chegar no seu específico. Que é o que eu disse, mais do que vender as suas funcionalidades, sua tecnologia, o que isso importa para o seu cliente? Venda isso para ele. Exatamente. Agora os seus livros que eu acho. Vamos lá. E todos eu vou pegar aqui o primeiro, que é o de Storytelling, do Adilson Xavier. Esse é um dos meus livros favoritos. Ele fala muito bem de várias marcas, Coca-Cola, Nike, filmes da Disney, e principalmente tem um capítulo só sobre a Bíblia. Que bacana. Que, né, religiões à parte, é o livro mais antigo da humanidade que é lido até hoje. Eu achei engraçado porque eu vi uma cruz aí e eu não entendi por que tinha essa Exatamente. cruz. E aí ele conta o quão bem a história de Jesus é contada. Você tem o vilão, tem o mocinho, tem várias grupos em volta dele, cada grupo tem uma história diferente, as histórias têm uma trama, tem um ápice. Então ele fala sobre a maneira de contar histórias da Bíblia, é um ótimo exemplo de storytelling. E eu não sei se você sabe, eu sou presbiteriana, então aí eu posso falar um pouquinho. A questão por exemplo, são 4 evangelhos, os 4 que contam a história de Jesus. Cada um de um ponto de vista. Por quê? Cada um dos autores tinha um público específico. Olha só. Então, se você pegar uma Bíblia de estudo e que vem, antes de começar cada evangelho, a contextualização, que época que era, quem escreveu, para quem escreveu, você vai entender por que é isso. Então, exatamente. É Mais uma vez, design thinking. Entenda seu cliente para saber que história contar. Bom, e para quem acredita, nada melhor do que quem criou até isso para... E esse livro é de um brasileiro. Isso que me deixa feliz. Então, que legal. Esse você pode ter certeza que todos eu vou comprar. Esse é um dos meus favoritos. Um outro aqui é o Jeito Disney de Encantar Clientes. Ele é bem pequenininho. Dá pra ler, assim, num final de semana. Eu leio rápido, então, né? Que conta exatamente como que a Disney faz no dia a dia dela pra não só
falar do que ela vende, ela realmente faz as pessoas viverem o que ela vende. Então aqui, elas, por exemplo, elas não chamam a cidade lá, né, a Disney, de lugar, elas chamam de palco. Porque é lá que toda aquela experiência que eles vendem, aquela magia, acontece. Então, as pessoas que trabalham na Disney não são funcionários, eles têm um nome lá de atores, eles são realmente as estrelas do palco. Então, é muito legal como não só falar do que você faz, mas viver o que você fala que faz. E aquilo que a gente estava falando, não só a embalagem, não só ser bonito, exatamente. Né? Ter muito conteúdo. E por último, Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, que é o presidente da Pixar Animation e da Disney, né, porque eles juntaram, que conta como inovar em empresas que contam histórias. Ai, que fantástico. E é muito legal esse livro, porque ele fala de várias questões de gestão, de estratégia, e o tempo inteiro com esse lado de criatividade. Como que a gente vai contar a história? A importância, por exemplo, quando ele conta aqui do Toy Story, né? À toa que tem Como é que ele chama, gente? Me ajuda. Buzz Lightyear, isso aí. Quando eles foram fazer o Toy Story, foi um sucesso enorme. Eles pensaram, vamos fazer o 2. Aí eles tinham esse grande desafio de superar o primeiro filme. Então, tudo isso que eles passaram, etc. É muito legal também. Eu adoro ele. E o 3, se não me engano, é o 3 que agora vem com um apelo emocional forte, né? É o 4 agora. Os meus filhos, o Bernardo já vai fazer 20, a Annabelle tem 13, então já passei disso, mas eu sei pelos sobrinhos. Eu vou deixar aqui por enquanto. Quem quiser mais dica de livro, eu posto muito livro no Acelera Bela, porque eu leio demais. E você sabe que é uma coisa que o Bernardo estava comentando comigo, mãe, começa a colocar os livros que você já leu. E eu vou fazer isso. Sim. O post de amanhã é exatamente falando sobre isso. Sobre os livros, porque eu acho que são dicas interessantes. Sim, não só dicas, como por exemplo, eu adoro saber o que as pessoas que me inspiram estão lendo, quem que elas estão ouvindo. E eu quero ler o que elas sabem também, então eu acho isso bem interessante. Pra gente encerrar, porque senão tem gente ali que me trucida, que a gente fala muito, mas tá super agradável. Que bom. Uma dica de Pitch Perfect. Além de entender bem o seu público, para quem que você está falando, é um investidor? É um cliente? Porque são pitches diferentes? É uma pessoa mais velha? Uma pessoa mais nova? Além de entender isso, saber contar essa história e organizá-la bem visualmente, tudo que a gente está falando. Eu diria que treinar bastante e vender o que você realmente vive, mais do que tentar contar uma história bonita para os outros, porque tem muita empresa que faz isso, que, né, vende uma historinha e as pessoas, quando vão pesquisar, falam, mas não era orgânico isso aqui que essa pessoa está vendendo? Não era, né? E acaba matando a empresa. Então, não é a sua verdade. Exatamente. Além de vender a sua verdade, o que realmente você faz, fale o que você realmente vive, o que você sabe. Não faça algo decorado, um formato de realmente receita de bolo. Seria isso. Bela, obrigada. Obrigada a você mesmo. pela oportunidade. Beijão nos seus pais, porque aqui eu não falei, gente, eu conheço os pais dela pelas coincidências da vida, eu acho que desde que eu nasci. Eles me conhecem. Não foi isso que nos aproximou, não, né? E é isso que é bacana. Sim. Né? A vida foi fazendo e profissionalmente nos aproximamos, e aí quando fomos ver, os pais dela me conhecem há anos. Obrigada mais uma vez por você estar aí. Teremos um próximo café, com certeza um outro café com a Isabela, pra gente continuar essa conversa. Obrigada mais uma vez, Obrigada um beijão pra todo mundo lá. Tchau, gente. Siga lá no Acelera Bela. Acelera Bela, sigam porque tem coisa demais e muito bacana lá. E até o próximo café. Até mais.